Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula desse rápido curso online da Igreja Batista Luz do Mundo, da Escola Dominical da Igreja Batista Luz do Mundo. Eu sou o professor André Clark Nunes Cavalcante e espero que tenham assistido a primeira aula em que buscamos introduzir o assunto da alegria e trouxemos aquela ideia de dois conceitos de alegria, um mais ligado às circunstâncias dessa vida, chamamos de alegria circunstancial, e o outro mais independente dessas circunstâncias dessa vida, mais baseado em promessas imutáveis de Deus, que chamamos de alegria celestial para os fins desse curso. Como eu falei, não são expressões bíblicas, não, é apenas algo para a gente não ter que ficar repetindo esse conceito o tempo todo. E acho que explica bem o que estamos querendo dizer. Alegria mais ligada às circunstâncias e uma alegria mais independente das circunstâncias, baseada na revelação de Deus. Tá bom? Hoje a gente vai buscar pensar um pouco sobre a seguinte pergunta importante. É possível ser alegre, mesmo diante de tanto sofrimento do mundo? Mesmo havendo tanto sofrimento no mundo? E a gente vive num momento de maior tristeza agora, uma epidemia global que já ceifou milhares de vidas, né? E a gente não sabe onde vai parar tudo isso. E fora o colapso econômico e problemas de famílias não poderem se visitar, igrejas não poderem se reunir e tanta coisa boa que normalmente acontece que está deixando de acontecer agora por medida de cautela, é evidente que todos devem seguir, mas e aí a gente pode parecer estranho falar de alegria nesse momento, mas é justamente esse o propósito, é a gente buscar as alegrias circunstanciais possíveis que há e olhar, deixar um pouco elas de lado, essas circunstâncias, e se alegrar no que é possível independente delas, tá? A ideia desse curso é essa, a gente já falou um pouco sobre isso na primeira aula. Então agora vamos pensar de maneira mais específica sobre isso. Professor, dá para ser alegre mesmo diante de tanto sofrimento no mundo, e não só agora nessa epidemia, mas sofrimento em geral. Tem tanta desgraça, tanto problema, tanta desigualdade, tanta violência, tanta corrupção, tantos problemas de toda ordem, né? E desastres naturais. E os naturais acho que matam até pouco. O mata mesmo são pessoas prejudicando umas às outras, né? Isso é o que é de fato o pior, assim. A Bíblia de fato não precisaria escrever uma linha sobre a veracidade do sofrimento humano, né? Basta olhar ao redor, tá? Temos guerras acontecendo hoje, temos desigualdade extrema no mundo inteiro, né? Certa vez me causou muita surpresa. Eu estive em Nova York e no centro de Nova York, numa enorme estação de trem, no meio de Manhattan, havia um mendigo, morador de rua, pedindo esmolas. Eu disse, pelo amor de Deus, a cidade mais rica do mundo, onde tem mais dinheiro transitando no mundo, não conseguiu resolver esse problema aqui. E é assim, infelizmente é assim, né? No nosso Ceará, então, não precisa nem ir muito longe, não. Normalmente basta olhar da janela, no máximo, né? Então a gente tem seca, a gente tem violência, a gente tem morte, doença, limitação de toda ordem. Então, de fato, a Bíblia não precisava escrever uma linha sobre a veracidade do sofrimento. Então, será que para a gente experimentar a alegria de verdade, a gente precisa agir que nem um avestruz que enfia a cabeça no buraco para não ver? Diz, olha, eu quero me esquecer então, vou viver aqui no mundo da fantasia, me iludir e achar que está tudo bem. Muitos fazem isso, né? Fora os que usam drogas ilícitas, né, para tentar quimicamente fugir da realidade e tudo isso, mas muitos acabam se fechando no seu mundinho e esquecem que existe de fato sofrimento muito real, muito perto, muito ao lado, se não dentro da sua casa, ao lado. Tá? Então não é necessário e nem esperado se iludir quanto a isso, é claro. E o que eu entendo que a Bíblia nos ensina é justamente o contrário. Encare o sofrimento de frente, chame ele pelo nome e faça o que for possível para diminuí-lo. Tá? Eu acho que essa é a coisa mais importante. Mas é interessante a gente pensar que mesmo a gente conhecendo muito o sofrimento do mundo, é apenas uma pequena fração de todo o sofrimento que existe. Então, em primeiro lugar, queria que cada um agradecesse a Deus pela ignorância com relação a todo o sofrimento que existe. A gente consegue conhecer apenas uma pequeníssima fração do sofrimento que acontece em nossa cidade,
enquanto Deus conhece todos os sofrimentos que acontecem no mundo inteiro. Certamente essa carga seria excessiva para nós, né? E ainda bem que não a temos. Mas o que temos acesso já é muito, e já diminui drasticamente nossa alegria circunstancial. Né? E de fato, quem não sente uma tristeza sincera diante do sofrimento alheio, do sofrimento em estado cru muitas vezes, que a gente se depara, tem algum problema. Precisa repensar a sua sensibilidade, seu amor ao próximo, a sua tábua de valores, a sua noção de certo e errado. Então, se você vê alguém passando fome e não sente nada, por favor, se arrependa dos seus pecados. Você tem um problema muito sério para resolver. Não vou dizer maior do que o sujeito que está com fome, porque esse problema é gigantesco, mas você está com um problema sério também. Então, peço que cheque sua sensibilidade ao sofrimento, e a saída não é se tornar insensível, não é se tornar um cético, né, um cínico e fazer de conta que não tem e minimizar o sofrimento dos outros. Não é correto isso. Muitos fazem isso e peço que não seja o seu caso. A Bíblia nunca nega a realidade do sofrimento, nem o seu impacto em nossa alegria. Já lemos Romanos 12:15, diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não é dizer para os que choram que não deveriam chorar, ou que não é tão grave assim. Não, é ruim. Alguém que perde um ente querido numa epidemia dessa, você vai dizer o que a pessoa? Vai minimizar como? Só se você quiser apanhar dela com razão. Então é chorar com a pessoa e pronto. É isso, é o que dá para fazer. Né? Não é para minimizar o sofrimento de ninguém. Então, eu queria deixar essa ideia aqui, né? E que a gente tenha cuidado com a nossa própria alegria, que a gente busque cuidar da nossa própria alegria. Sabendo que a nossa capacidade de exposição ao sofrimento é limitada e que a exposição ao sofrimento diminui nossa alegria, vamos cuidar da nossa alegria, tá? A gente não deve ignorar, já falei disso, a gente não deve ignorar os sofrimentos, nada disso. Também entendo que não é sábio, não é prudente, não é nem um pouco inteligente ficar se expondo desnecessariamente, voluntariamente a sofrimentos que você não vai ajudar a resolver, tá? Então é um pouco de cautela aqui. Nem ilusão, nem tolice, nem ser afobado demais, nem achar que pode aguentar mais sofrimento do que a gente realmente pode. Então, vamos ser prudentes, vamos ser atentos, vamos conhecer os sofrimentos ao redor e buscar ajudá-los, e buscar minorá-los, buscar ajudar as pessoas que estão sofrendo. Agora, se existe um sofrimento que você não pode fazer absolutamente nada sobre ele, nada, certo? Não tem como você fazer nada. E para que você vai ficar se expondo horas e horas e horas a esse sofrimento? Você não está realmente preocupado em preservar o máximo de sua alegria? Será que não vai fazer falta depois essa alegria que você perdeu ao se expor a um sofrimento que você não vai fazer nada para diminuí-lo? Então, nem tentar o céu, não tentar o mar, certo? Vamos com prudência nessas coisas. Então, que a gente conserve nossa alegria também, para aguentar os sofrimentos que a gente vai ter que cuidar deles, que a gente vai ter que lidar com eles. Então todos enfrentam diferentes doses de sofrimento. Pode ser de um colega que está com um problema sério, pode ser cuidando de doentes numa epidemia, pode ser de tanta ordem, né? E eu acho interessante no grupo de trabalho que eu faço parte, raramente você vê vídeos de crimes violentos, esse tipo de coisa, porque a gente já trabalha com crimes violentos, em regra. Então, a nossa dose de exposição a isso já é muito elevada. Ninguém quer mais nem saber disso, fora do nosso processo. Então, é algo quase de autopreservação, né? Olha, eu já estou no meu limite de exposição a esse tipo de sofrimento. Eu não devo me expor a mais. Então, não é nem algo combinado expressamente isso, mas é o que acontece. Então, os bombeiros em acidentes e tudo, a primeira regra é cuidar de si próprio, cuidar da própria segurança. E uma vez estando seguro, cuidar dos seguintes, cuidar dos próximos. Então que cada um de nós não ignore os sofrimentos do mundo e também não se exponha desnecessariamente a sofrimentos que você não vai fazer nada para eles, porque senão você pode não estar em condições de ajudar quem você realmente precisa ajudar, porque a sua alegria foi drenada por sofrimentos outros que você não iria fazer nada de efetivo para diminuí-lo, tá? Então respeite seu limite,
né? Agora, se é um sofrimento, ainda que duro, mas se é um sofrimento que você deve ajudar a minorar, se você é um pastor de uma igreja e é um membro de sua igreja, se você é um policial e é alguém que está na sua área de atuação, se você é um profissional de saúde e é alguém que chegou para ser atendido por você, aí enfrente o que for preciso. Ainda que seja um sofrimento acima do que você está habituado, peça forças a Deus. Deus não permite que venham dificuldades além do que a gente consiga suportar. Então pode ser a hora justamente de aumentar os seus músculos aí e peça a Deus que lhe exponha. Isso não tem nada a ver com ficar em casa gratuitamente vendo os programas violentos, por exemplo. Você não vai fazer nada para ajudar e está só drenando a sua alegria. Isso é tolice. O povo de Deus deve sempre se caracterizar pelo amor ao próximo, ajudando a aliviar os sofrimentos que existem, de acordo, especialmente diante das pessoas tendo em foco as pessoas mais vulneráveis em cada sociedade. Né? Tiago 1:27 diz: a religião pura e sem mácula, né, ou sem mancha, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E além de ser um dever geral de cada convertido, né, Deus seleciona alguns dentre o seu povo para ter como ministério o alívio de sofrimentos de outros, o ministério de misericórdia. Tá? Isso é claro ao longo da história da igreja cristã, são inúmeros as ações sociais, as ações de bondade, de caridade, de cuidado, feitas por cristãos ao longo da história. É uma característica mesmo da igreja cristã, de hospitais, orfanatos, asilos, creches, toda a ordem de trabalho social, de desenvolvimento profissional, de ajuda a quem tem fome, de livrar de drogas ilícitas e tantas mazelas que tem. Isso confere gosto, confere calor à atuação da Igreja de Cristo na Terra. Tá? Então, se você tem esse chamado para misericórdia, use esse dom, use isso que Deus lhe deu. Não espere que outros lhe empurrem para isso. Vá, puxe a fila e estimule outros. Pode ser que seja justamente essa a sua missão. E isso vai lhe trazer muita alegria. E vai levar muita alegria a outras pessoas. Tanto as que se beneficiam diretamente da sua atividade de misericórdia, quanto outras pessoas. O primo da pessoa que você ajuda vai ficar feliz com a ajuda recebida. Alguém que lê a notícia sobre isso vai ficar feliz e vai agradecer a Deus por você estar fazendo, por uma pessoa estar fazendo algo bom de forma desinteressada, amorosa a outra pessoa. Isso faz bem a todos, é o ganha-ganha total aqui. Quem ajuda ganha, quem recebe ganha, quem nem ajuda nem recebe, mas fica sabendo disso também ganha. Então é algo muito forte, é algo muito benéfico, o que se pode fazer no sofrimento para aliviá-lo. Tá? E a gente vê isso hoje no nosso país, pessoas aplaudindo profissionais de saúde em suas casas. A maioria não está nem ouvindo as palmas, mas é uma honra a quem está se expondo, sob risco, inclusive, a aliviar sofrimentos de outros. Então isso causa algo benéfico, isso traz algo de melhor ao ser humano, torna as pessoas melhores, o esforço em aliviar sofrimentos de outros. Então, é possível ser alegre diante do sofrimento? Sim, especialmente se você está de alguma forma diminuindo os sofrimentos de pessoas, trabalhando para diminuir sofrimentos de outros. Então, o sofrimento em si não é agradável a ninguém, mas o esforço bem intencionado, sincero de aliviar sofrimentos é sim agradável a quem faz, a quem recebe e a quem toma conhecimento disso. E é interessante também que qualquer que seja o sofrimento, ele é limitado na sua intensidade e na sua duração. Machado de Assis falou algo muito interessante sobre isso, né? Que mesmo nos maiores sofrimentos continua a haver alguma alegria circunstancial. Ele falou o seguinte: a vida é o maior benefício do universo e não há mendigo que não prefira a miséria à morte. Né? Então, bem interessante isso. Mesmo na miséria você tem alegria ali, alegria circunstancial inclusive. E haverá esse tipo também de alegria em catástrofes naturais e no enfrentamento a grandes sofrimentos circunstanciais ou até bem duradouros, que durem muitos anos ou até a vida inteira, mas uma hora ele acaba, nem que seja com o fim da vida, mas todos são limitados na intensidade e no tempo. Tá?
Ah, e é interessante que muitas vezes o sofrimento vai ser resposta de oração, inclusive. Quem aqui já orou pedindo paciência a Deus? Acho que todos. Você conhece alguma forma melhor de aumentar a sua paciência do que lhe dar algo incômodo para superar? Quando a gente quer se tornar mais forte, a gente vai para academia forçar mais os músculos. Carrega mais peso do que está habituado, que aí quando ele pega um peso menor, ele já está acostumado a levar aquilo. E se fortalece o músculo. Com o espírito é mais ou menos a mesma coisa. Deus vai mandar cargas maiores, esforços maiores, para você estar treinado para aumentar a sua paciência, a sua tolerância, né, a sua misericórdia e por aí vai. Então, e também o sofrimento, ele é muito importante para colocar nossas prioridades na ordem correta. Então, parte dessa pandemia, ela vai trazer, tem trazido um pouco, me parece, a sociedade a uma maior sensatez, a não ver o outro como um objeto de a ser explorado, como um capitalista selvagem muitas vezes vê. Não é. É alguém tão digno quanto você, é alguém com quem você tem um dever de solidariedade, de respeito mútuo. Então, existe uma certa sensatez no sofrimento. Existe tira mais um pouco do que é supérfluo. Então, até os serviços, né, os governos têm sido forçados a classificar os serviços em essenciais para épocas de crise e não tão essenciais. Então, a gente se reavalia as prioridades diante do sofrimento. O sofrimento serve para isso. A nível, como a gente tem visto, isso leva a uma reflexão a nível da sociedade como um todo. Mas o sofrimento individual também serve para avaliar nossas prioridades. Até que ponto, qual é o valor da nossa família, qual é o valor do nosso trabalho, qual é o valor do nosso lazer, qual é o valor do o que quer que seja. Tá? Então o sofrimento ele é importante para fazer crescer virtudes na gente e para colocar a nossa ordem de prioridades na ordem correta. A gente corrigir equívocos aí. Então o sofrimento, além de tudo isso, ele nos purifica e nos faz crescer, nos faz amadurecer. Ele é o campo por excelência para o crescimento. Né, para criar marra, como diriam meus pais e avós também. E por fim, Deus conhece todo o sofrimento que existe e existirá no mundo e nos manda ser alegres, nos manda buscar alegria, encontrar alegria no meio desse sofrimento. É como Ele desenhou essas coisas, essa atual ordem de coisas, pelo menos. E junto com a ordem, Deus providencia os meios para que consigamos alcançar isso. Então ele disponibiliza a palavra dele, disponibiliza o Espírito Santo dele para nos orientar, nos ensinar e tudo isso. Nos dá o exemplo do Senhor Jesus Cristo, registrado em dezenas de páginas das Escrituras, nos dá acesso a muitas histórias benéficas, impactantes, ótimos exemplos ao longo da história, tantas pessoas com comportamentos excelentes que têm registros na história, a gente pode conhecer isso e imitar muito do bom que eles fizeram. Então, por maior que seja o sofrimento, o poder do Espírito Santo é maior e a nossa ação para diminuir esse sofrimento, ela gera alegria sincera, alegria real, a alegria com raízes profundas, tanto para nós quanto para quem receberá nossa atuação para aliviar sofrimentos. Tá? Então, é possível sim ser alegre em meio ao sofrimento e muitas vezes é questão de abrir os olhos e ver oportunidades de ajudar o próximo das formas mais variadas possíveis. Tá? Então espero que essa aula tenha ajudado de alguma forma e espero que isso lhe incentive, ora a Deus para que possa lhe mover para de alguma forma ajudar outras pessoas nesse momento de crise. Cuide de você, cuide da sua própria alegria, não deixe ela ser drenada por excesso de informação, né? Conheça o que está acontecendo, mas de forma moderada e busque servir ao próximo, que eu acho que isso é o mais importante, sob a dependência de Deus, buscando fazer o bem a quem quer que seja. Então, muito obrigado por sua atenção e nos vemos na próxima aula.